iFit. Aí tem a Stephanie, o Nicolas, o Matheus, o Marcos e o Thiago. Aí todos eles fazem parte do grupo do iFit. Ok, legal. Prazer, pessoal. Obrigado pela participação. Prazer. Obrigada a vocês pelo convite. Só para poder explicar um pouco. Thiago, já está gravando, né? Com certeza. Tá. Só para a gente explicar um pouquinho sobre a parte da iFit. Deixa eu só pegar aqui. Então, a iFit é um projeto que a gente está fazendo lá na faculdade, que é uma empresa digital, e o objetivo é trazer o bem-estar e a qualidade de vida para as pessoas com um projeto de reeducação alimentar. Estão trazendo uma saúde melhor, a qualidade de vida e levantando a autoestima das pessoas. Até mesmo por conta do que aconteceu da pandemia, então, tipo, antes do Covid, durante o Covid e pós o Covid, o que isso interferiu na vida pessoal das pessoas. Uhum. Aí a gente selecionou algumas perguntas para a gente estar perguntando para você, aí bem sobre a alimentação mesmo das pessoas. Ok, bem beleza. Vamos lá. Para a gente começar um pouquinho, primeiro prazer, muito obrigado por estar vindo aqui falar com a gente de novo. Obrigada. Para a gente começar um pouquinho, eu gostaria de saber um pouquinho do seu início, da sua carreira, da sua trajetória, como que está sendo aí nessa época de pandemia? Bom, então, como falar um pouquinho de mim? Eu atuo em diversas áreas da nutrição, né? Então, eu me formei em nutrição em 2017, no final de 2017. Então, está fazendo 4 anos. No início, eu estava somente na nutrição clínica, então, somente atendendo, né? Então, eu fazia atendimento particular e continuava trabalhando no comércio, porque desde sempre eu trabalhei no comércio. Eu era vendedora, trabalhava na época no Bortoletão, ainda aqui em Jaguariúna. E aí eu continuei, né? Porque, óbvio, no começo, né, da carreira é muito difícil, ainda mais nós profissionais da saúde, onde o pessoal liga mais à estética, então é muito difícil você sobreviver só com o atendimento. Então eu tive que montar uma clínica, eu montei junto com mais 2 amigas, e aí nisso... Então Deixa eu desligar o WhatsApp aqui. Tava desligando o WhatsApp porque senão ia ficar aparecendo o som aqui. São Enfim, suas sócias, então aí eu montei... no negócio. Oi? Suas amigas são suas sócias, então, no seu negócio? E elas foram no início, porque aí depois a gente se desligou porque cada uma foi para uma área, né? Mas assim, nesse início foi exatamente isso. Unimos em 3, fizemos uma clínica, e aí eu atendia em horário de almoço, depois do expediente do comércio, ou antes de entrar, enfim. Até o momento em que eu meio que andei com minhas próprias pernas, assim, né? Saí do comércio depois de 1 ano e meio, mais ou menos, atendendo nessa correria. Nisso eu já estava trabalhando na Motorola, registrada, né, como nutricionista, mas eu atendia lá quinzenalmente só, era uma coisa terceirizada. Aí depois eu fui para pesquisa, né? Então, hoje eu sou pesquisadora da Unicamp, mas eu também continuo atendendo clinicamente e também cuido de legislação de 2 clínicas de reabilitação para dependência química. Então, eu estou dentro da nutrição UAN, dentro da nutrição clínica e dentro da nutrição pesquisa e um pouquinho da docência, porque eu também sou bolsista da Univesp e eu dou aula para alguns alunos lá. Legal, Então, basicamente é isso. Não, é bastante coisa, né? Você tem quantos anos, Isa? Eu tenho 26. 26, tudo isso já? Tudo isso. Tudo isso. Então, é bastante legal saber que diversas áreas tanto da carreira profissional e pessoal estão sempre interligadas. Então, a gente queria começar a fazer um pouquinho das perguntas relacionadas ao nosso projeto, né? Como a Bárbara apresentou um pouquinho do nosso pitch de vendas aí para você, apresentou como que é o nosso modelo de negócio. Basicamente, a gente tem a proposta de tratar fazer esse follow-up inteiro da pessoa que a gente vai
tratar, né? Desde eu acredito que o emagrecimento e o bem-estar começa na mente, né? Então a gente vai tratar desde esse mindset até fazer esse acompanhamento tanto em dicas, receitas em e-books. Claro, nada muito restritivo, porque a gente não tem esse aval como nutricionista para passar para passar uma dieta inteira, né? Uhum. Eu só queria fazer um comentário, achei muito bacana em relação à sua história, que você é bem nova, né? Apesar do comentário do Thiago, da brincadeira, então você já tem uma boa bagagem, uma boa experiência já. É muito bacana saber que aos poucos você vai conseguindo construir esse crescimento todo. É bem Obrigada. importante isso. E hoje na Obrigada, Motorola, Daniel. Isa, você atua de que forma? Não, lá eu saí, eu fiquei 2 anos atendendo lá. E aí, quando eu fui entrar no mestrado, há 2 anos atrás, eu saí porque eu não ia conciliar. Na verdade, eu moro em Limeira, Nossa. aí eu fico... Desculpa, eu não entendi. Você mora em Limeira e atuava na Motorola nesse tempo? Isso, não, eu não consegui conciliar os dois, Ah, entendeu? tá. Aí eu saí da Motorola e uns meses depois eu entrei no mestrado, né? Na verdade, foi até antes de eu ter essa ideia de estar no mestrado, um pouco antes. Entendi. Bacana. Beleza. Bastante coisa, né? Univesp, Muito esforçada. é onde você está fazendo agora o mestrado? Não, eu faço mestrado na Unicamp, eu faço A pesquisa Unicamp. acadêmica Sim, mesmo. sim. A Unicamp de Confundido. Limeira. Ah, Sim, de sim. Limeira. É uma Uhum. faculdade de ciências aplicadas lá. O pessoal conhece mais a Unicamp de Campinas, mas a de Limeira é mais A pesquisa mesmo. Unicamp, ela é mais Sim, pesquisa, eu sim, ia comentar isso. sim. Isso. Bem legal. Você quer começar com as Mas perguntas? beleza. Vamos começar com as perguntinhas. São mais perguntas sobre alimentação mesmo, e dieta, Ok. né? Tipo assim, qual que é a rotina que você tem hoje da sua alimentação hoje? Assim, Bom, mais ou menos, como que você como que eu tem? me alimento, né, no dia a dia, assim. É porque a Isso, gente vê que, assim, como você tem um workflow, assim, um dia de trabalho que seja bem produtivo e bastante corrido corrido, também, a produtivo. gente queria saber como que você concilia essas duas coisas, uma alimentação saudável com um dia de trabalho cansativo, corrido, né? Bom, então, primeiramente, atualmente eu sou vegetariana, mas eu me tornei vegetariana por conta de motivos pessoais mesmo. Eu trabalho com pesquisa em animais, então eu parei de comer carne, mas eu sempre indico carne para os meus pacientes, jamais que eu vou ficar falando mal da carne. Eu não sou militante nem nada, tá? Pelo amor de Deus, É a comam opção. carne, mas eu opto por não comer carne. E aí eu tenho, a minha luta diária realmente é atingir a quantidade de proteína que eu preciso no dia. E quando eu não atinjo, eu sinto muita dor muscular, porque eu faço musculação, eu faço o poliesporte, né? Polidense, mas é voltado para o esporte, eu faço corrida, eu faço flexibilidade. Então, se eu não atingo a minha quantidade de proteínas por dia, eu lesiono mesmo o músculo e é difícil recuperar. Então, É essa porque é a única batalha do dia, digamos assim. Mas eu tenho uma alimentação bem regrada. De manhã eu como a minha proteína de ovos, porque ovos eu ainda me alimento. Como alguma fruta, uma fatia de pão. Não sou contra o pão, jamais, sempre como. Almoço eu como no bandejão da Unicamp, então é uma marmita, né? Antes era self-service, mas com a Putz, que pandemia é da hora. marmita. Bandejão da Unicamp deve ser cada dia R$ 3. R$ 3 a R$ 3. refeição e é maravilhosa. Já foi R$ 1, não foi Ai, ou não? Já foi R$ 1. Já foi R$ 1, né? nossa, cê é louco. Mas O é que assim, você acha tem... da... Pode Pode falar. falar. O que você acha da albumina? Que você comentou dos ovos aí, eu lembrei que eu tomo essa albumina. O que você acha, né, em A relação a ele? albumina, ela é uma proteína do ovo, ela é ela é de mais demorada absorção, mais difícil absorção. Então, talvez se você está Uhum. pensando na saciedade, que é o que nem eu penso, né? Eu utilizo os ovos, mas mais por conta da proteína também. Para suplementar a albumina é Entendi. muito difícil eu indicar. Se for para suplementar, eu indico whey protein mesmo, a não ser que seja esse caso que eu quero que a pessoa tenha uma longa saciedade por muitas horas, enfim, por algum caso específico, por exemplo. uhum. Entendi. Legal. E você tem... Às vezes eu acabo... Pode falar. Não, pode continuar, pode finalizar. Assim, às vezes eu acho legal por conta da praticidade, né?
você, às vezes, você tem que cozinhar o ovo ou tem que fazer um omelete, alguma coisa. Às vezes, pela praticidade, você coloca lá uma certa quantidade, bate com água e acaba tomando. Só que pro estômago, isso aí acaba sendo não muito bom, né? Na verdade, a suplementação de proteína, seja whey, seja albumina ou caseína, enfim, outras proteínas, ela é recomendada quando a pessoa não consegue atingir a quantidade de proteínas por dia. Aí, qual a quantidade? Depende da pessoa, depende do nível de atividade física, depende da idade, depende do sexo, depende do objetivo dela no momento. Então, normalmente, as pessoas conseguiriam atingir se elas não ficassem só procurando a proteína no almoço ou na janta, por exemplo, né? Ficassem só na carne. Porque a proteína tem em muitos outros lugares. Nossa, isso é interessante, eu não sabia disso, que cada um tem uma certa quantidade por dia para possuir de proteína, né? Isso aí varia de acordo com a idade, com peso. Isso é interessante, eu não sabia. Sim, varia de acordo com a idade. Por exemplo, indivíduos mais idosos, a gente coloca um pouquinho mais, ou antes de chegar, né, na terceira idade, para tentar evitar a perda de massa muscular. Indivíduos que têm problema renal, eu peço para diminuir, no caso, por exemplo, a proteína, se for um paciente em hemodiálise, né, não são todos os problemas renais, enfim. Então, mulher, homem, hipertrofia ou emagrecimento, tudo isso é muito específico e aí a gente trabalha dentro dessas individualidades da pessoa. Entendi. Bacana. Ô, Isa, e você comentou dessa parte da sua vida, esse momento da sua vida que você se tornou vegana, eu fiquei bastante interessado. Você tem algum paciente que também é vegano, que você tem que fazer uma dieta diferenciada para ele? Como que tem como que é? Sim, tenho pacientes vegetarianos, veganos, aí depende muito da rotina da pessoa, mas nem sempre é necessária suplementação se ela consegue cozinhar, né? Porque o problema do vegetariano e do vegano é ter um pouquinho mais de tempo para cozinhar, né? Assim, principalmente o vegano. Leva mais tempo, né? Isso, porque assim, as leguminosas, que é o que a gente utiliza no caso deles, lentilha, ervilha, grão de bico, processo feijão. de cozimento, né? Isso, e tem muito carboidrato também. Então, aí a gente tem que acabar contando como isso. Por exemplo, a carne é uma proteína livre de carbo, né? Ela tem gordura, mas ela é livre de carbo. Aí agora a leguminosa, ela tem bastante carbo, pouca gordura. Então, aí você tem que ficar manejando, né, os macro e os micronutrientes dentro disso para que não falte nada para o paciente. Só uma observação, pode até ser uma pergunta meio boba, mas é que você falou principalmente dos veganos. Tem alguma diferença, certa diferença entre vegetariano e vegano na questão das dietas ou, enfim? Da escolha deles, você fala, alimentar? É. Sim, na verdade o vegetariano, eles têm várias classes, digamos. Tem o ovo-lacto-vegetariano, que seria eu, por exemplo, eu me alimento por ovos e por leites. O lacto-vegetariano, que não se alimenta por ovos, mas por leite, sim. Aí tem o vegetariano, que não é vegano ainda, porque a questão do vegano, ele é estrito em tudo. Então, ele Sim, não até no consome dia a nada. dia, assim, né? Sim, no Roupa, dia a dia, sabonete, shampoo, essas shampoo. coisas. Exato, temperos, suplementação. Então, se você vai suplementar B12, por exemplo, para um vegano, tem que ser uma B12 de algas e não do animal, enfim. A proteína também tem que ser proteína de ervilha, proteína do arroz, não pode ser proteína do leite. Essas são as diferenças. É uma bem coisa restrito, que... Isso eu não sabia. Não sabia? Tem várias prioridades, né? Não. Cada um tem a sua prioridade, eu acho. Exatamente. Aí, no momento da consulta, o paciente fala, né? Olha, sou vegetariano, sou vegano e tal. E a gente calcula, dá um pouquinho mais de trabalho, claro, né? Porque você tem que pensar nesses com macro e certeza. micronutrientes, mas é um estilo de vida que, assim, dá para a pessoa ganhar massa muscular, dá para a pessoa emagrecer, dá para a pessoa ganhar campeonatos, enfim, não atrapalha em nada, desde que bem regrado, né? Porque se você falar, vou virar vegetariano, vegano e não ter um acompanhamento com nutricionista, você pode ter sérias faltas de nutrientes mesmo. Sim. Aí, ó. A pessoa, ela pega e vira e fala assim, vou virar vegetariano, vegano, começa a seguir essas dietas de internet, essas coisas, não passa com uma profissional, né? Tá fazendo E merchan aí acha já. que tá...
Já fazendo um merchan aí, assim, pessoal Pois que é. vai estar assistindo aí, ó. Nada melhor que ter uma nutricionista que também entende da área, né? De vegetarianismo e, Verdade. né? Então, Já tá fica aí a atento dica. aí. Já pode deixar seu Já fica a Instagram dica. aí. É, já... É, Ô, Arrasta pra Isa, Ela... cima. ô, Isa, deixa Oi. eu perguntar. Hoje, nos clientes as clientes que você ainda atende, elas hoje, a procura maior é perda de peso, ganho de massa ou manter o peso? Tipo assim, a Perda de maioria das peso. pessoas, perda de peso, né? Disparado. E essa Disparado. perda de peso, elas procuram mais por autoestima ou problemas de saúde, alguma coisa assim que, tipo, o médico indicou ela procurar uma nutricionista, ou é para se sentir melhor mesmo por conta da Autoestima. autoestima? Autoestima, né? Autoestima. autoestima, né? Muito, muito. Eu gosto Isso quando a aí. paciente vem a mim com queixas de saúde até, de tanto que eu tô acostumada com Aham, o pessoal querer mudar, né, a figura assim, quando autoestima. É sim, interessante, né? Mas existem aquele monte de mas, né? E mas não, é mais pela autoestima, né? a gente fez um estudo breve aqui, antes de começar essa startup também, e entendemos que quase 60, 70% é de mulher, né? Que tem essa vontade de melhorar a autoestima através do emagrecimento. Aí com você no Sim. consultório acontece também? Não entendi, desculpa. Com você, né, a maioria dos pacientes também é São disparado? Assim? São mulheres, mulheres? né? Ou Então, homens. a maioria é mulher. A maioria é E, mulher. uhum. E Digamos que a uns 60% mulher e o restante mulher, homens. tá. Mais ou menos essa distribuição. Uhum. Legal. E mais ou menos a faixa etária, assim, é tipo de 20 até uns 50, ou não tem, tipo, todo mundo mesmo, geral, um geral. Não, mas público como crianças e pré-adolescentes eu não atendo, porque a nutrição É, infantil, o materno é, infantil é muito individual, né? Assim, aham, aliás, precisa de um especialista mesmo, né? Não pode ser assim, uma Sim, entendi. sim. pessoa, um nutricionista, enfim, tem que ser um nutricionista infantil. Aham, Mas normalmente a faixa etária é entre 18 e 45 anos, uns 45 anos. 48. Normalmente, já peguei com mais, já peguei com um pouco menos, assim, até uns Aham, 16. Normalmente é ah, isso. beleza. E, Isa, em relação à quantidade de líquidos que a gente tem que ingerir de água, tipo assim, para qualquer pessoa, tipo assim, um- uma quantidade de líquido que precisa ser ingerido para qualquer pessoa, mais ou menos, quantidade de litros por dia de água, quanto mais ou menos deveria ser? A gente coloca de 35 a 50 ml por quilo de peso, né? Então, se a Ah, pessoa sim. pesa 70 quilos, ela faz lá na calculadora vezes A 35, continha. e aí vai Então dar a tem uma quantidade. conta, Isso, uhum, exatamente. para Para quem saber. pratica atividade física, é bom beirar uns 45, 50. Porque desidrata Legal. mais também, né? Enfim, o Sim. exercício físico. Isa, e Beleza. como que é esse processo de atendimento, né, que você faz? Você indica a prática do esporte físico? Você indica só uma dieta, assim, você entende muito que é por necessidade do cliente, né? Assim como nós Uhum. daqui. Então você personaliza a cada atendimento, eu aconselho você a fazer tal atividade física ou você não pode fazer isso? Na verdade, o nutricionista ele não pode aconselhar qual tipo de esporte a pessoa tem de fazer, mas ele Entendi. pode aconselhar a fazer esportes Uhum. ou a procurar um educador físico, né, um profissional do esporte em si. Então, não todo mundo que eu atendo faz esporte, mas digamos que aí uns 70%, 65%. Eu tenho alguns atletas mesmo, né, Eu de ia elite, perguntar. competem e tal, e mais a maioria é praticante de atividade física, dentre esses Uhum. 65% que pratica ali. E aí, assim, depende do esporte que a pessoa faz, a gente adequa o plano alimentar, porque cada Uhum. esporte tem um gasto energético, o horário que ele faz, o tipo de via que aquele esporte ativa, se é uma via de consumo anaeróbio ou aeróbio, ou se é mista, quanto tempo, se ele tem competição, a gente prepara antes, faz o depois, enfim. Sim. É bem individual nesse sentido. Bacana. E Eu, E, é, entrando. Desculpa, pode falar.
Tipo assim, que tem pessoas que não gostam muito de estar indo na academia, então só trazendo a reeducação alimentar, ela consegue atingir o objetivo dela? Com certeza. Consegue, né? Uhum. Tipo, tendo uma reeducação alimentar bem certinha, seguindo bonitinho, consegue estar emagrecendo e obtendo resultado, né? Até não mesmo necessariamente precisa estar fazendo a prática de exercícios. Não. Não, porque assim, o que faz a perda de peso é estar consumindo menos calorias do que você gasta no dia e ponto. Se você vai fazer isso aumentando o nível de atividade física para poder ter mais gasto calórico e menos digestão, beleza. Mas se você fizer exercício físico e comer mais do que você está gastando, você ainda assim não vai emagrecer, vai engordar. Então, a alimentação ela é o primordial para a perda de peso, né? Para a perda de massa corporal, de gordura, enfim. Aí o exercício físico tem outros N benefícios, né? Sono, a mobilidade, o quanto a pessoa pode melhorar a ansiedade, depressão. O músculo esquelético em si, ele é um tecido muito secretor até de uns pré-hormônios, que a gente chama de mioquinas, que ajudam em N coisas, intestino. Poderia ficar a vida toda falando aqui, mas para emagrecer, o importante é essa alimentação mesmo. É muito legal você tocar nesse ponto, Isa, porque muita gente acha que tem segredo milagroso, dieta milagrosa, e não é assim. A gente sabe que a base do emagrecimento é o déficit calórico. Você comendo mais e você comendo menos e praticando exercício, você vai atingir seu objetivo. Você não praticando exercício e comendo regularmente, você vai atingir seu objetivo também, né? Exatamente. E tem outras coisas também. Pode falar, eu queria saber um ponto que são alguns comentários que as pessoas fazem, mas eu não sei se é verdade. Se é mito ou não. As pessoas falam que tomar bastante água ajuda a emagrecer. Isso é verdade ou é algum mito? Na verdade, o consumo de água ele está ligado à retenção, né? Então, muito do que você vê na balança não necessariamente é o peso em gordura. Existe muita retenção de líquidos, que é onde o seu corpo ele funciona o tempo todo com reação química, né? Então, a água é muito importante para o corpo. A maioria do seu corpo é água, 70%, 80% é água. Se você não dá a água que o seu corpo precisa, você causa uma retenção no seu organismo. E isso faz com que você possa aumentar o peso na balança, né? Essa retenção, ela pesa na balança. E aí, então, quanto mais você bebe de água, mais você vai eliminando, né, aquele fluido, essa retenção, e aí isso pode dar consequência no peso na balança, mas não gordura. A gordura em si, né, o tecido adiposo, você só perde a partir do momento que você oxida a gordura. Como oxidar gordura? Déficit calórico. Simples assim. Então isso aí seria verdade, então. Não seria um mito, vamos dizer assim. Seria verdade no ponto de vista do peso da balança, mas não que você vai estar... Não no porque corpo, assim, a gente... né? Exatamente, você vai estar eliminando a retenção. Então, é importante a pessoa beber água mesmo, porque ela, por mais que ela faça... Você não vai estar perdendo gordura, né? Isso, por mais que ela faça uma dieta e tal, se ela não beber a quantidade de água necessária, ela pode estar até perdendo gordura, claro, mas ela não vai ser tão visível porque ela vai estar retida, né? Então, ela vai olhar na balança e vai falar, não baixou muito, ou então vai olhar para si mesma e vai falar, tô um pouco inchada. Por quê? Retenção. Mesmo que esteja com um percentual de gordura já mais baixo, enfim. Então, a água, ela deveria trabalhar junto, né? Isso, exatamente. A água tudo, né? Junto com a reeducação alimentar, os dois juntos para poder obter o resultado. Até para quem não quer, só... a água tem que ser tomada para todos. Tem que ser tomada. Quer emagrecer, quer engordar, tem que tomar. Tem que ter água, o corpo necessita. Obrigatório. E assim, no seu dia a dia, assim, no seu ambiente de trabalho, quais são as dificuldades maiores que você encontra com as pessoas que procuram, por exemplo, emagrecer ou fazer uma hipertrofia? Quais são as maiores dificuldades que você vê que as pessoas têm em relação a isso? Elas ainda são resistentes. A dificuldade das pessoas são elas mesmas. Elas mesmas. Porque a pessoa, ela já vem até você, nutricionista, a maioria das pessoas, né? Com vários empecilhos, sabe? Por exemplo, eu vou lá começar a fazer um plano alimentar. E aí eu chego lá e falo para a Nutri, mas tem um dia que eu tenho churrasco, o que eu faço?
tem um dia que eu tenho um casamento, uma festa, como é que eu vou fazer? Você nem começou o seu plano alimentar ainda e você já está pensando naquelas coisas que podem vir a acontecer e como você vai agir nisso. Claro que é legal você ter uma ciência de como isso vai acontecer, mas as pessoas, elas ficam isso como barreiras. Então, elas não passam as próprias barreiras e essas barreiras muitas vezes são ligadas a contextos de ansiedade, de depressão, a contextos onde a pessoa não tem uma boa socialização, enfim. Porque quando a pessoa não tem consegue uma mente... muito largar essas coisas, meio que se Isso, uma desprender, mente um vamos dizer pouco assim. uma mente um pouco mais aberta, a pessoa que está disposta a aprender a comer, ela está buscando realmente aquele resultado, você não tem que colocar empecilhos. Você fala, não, eu quero fazer aquilo, eu quero ficar daquele jeito, quero ser assim, tal, melhorar minha saúde, enfim, é isso, esse caminho que eu tenho que trilhar. Não, mas aí tem aquela festa, mas tem não sei o que. Então você já vai criando barreiras, enfim, para hipertrofia também, para emagrecimento também, a barreira é a própria mente da pessoa. E isso em si tem que ser trabalhado, né, para a pessoa realmente descobrir uma motivação intrínseca, porque a partir do momento em que você se baseia dentro de si mesmo, você vai para frente. Se você ficar olhando o coleguinha e falar, eu quero ficar igual a ele, você não vai. Isso não é motivação, isso é uma motivação extrínseca. Ele pode ser um pontapé inicial. Cada um tem um processo, né? Isso, pode ser um pontapé inicial, né? Foi olhar aquela foto daquela pessoa, foi o que me motivou a fazer exercício físico e comer melhor. Beleza, mas ela não vai ser a sua motivação para sempre. Porque uma hora ou outra você vai acabar percebendo, pô, aquela pessoa é ela, eu sou eu, né? Então por que eu tô querendo ficar igual a ela? Enfim, então isso você tem que perceber desde o início, né? E trabalhar consigo mesmo. Cada um tem um tempo também, né? O seu organismo funciona de um jeito, o meu de outro, e assim por diante. Geralmente, nas suas dietas que você faz, você separa um dia do lixo para as pessoas, por exemplo, vamos supor, a pessoa fala para você que eu não quero parar de tomar cerveja no sábado, por exemplo. Você libera a pessoa aos sábados. Isso, você libera a pessoa ao sábado para tomar uma cerveja, para comer algo diferente, uma lasanha, uma pizza. Tem esse dia do lixo específico assim para a pessoa ou é restrito? Ótima pergunta. Primeiro, respondendo sobre o dia do lixo, depois eu já emendo o álcool. Para mim, eu não uso a expressão dia do lixo. Por quê? Primeiro, comida não é lixo. Exatamente. Não é porque o pessoal lá na África está sofrendo, não. É porque se você enxergar aquela comida como um lixo, você vai ter repúdio dela. E eu não quero que a pessoa tenha isso com alimentação, porque nutrir é um ato social, psicológico, é um ato educacional, é um ato cultural, onde você às vezes liga aquele pedaço de bolo com a sua avó que fazia um bolo igual, um pão de queijo com a sua tia. Então tem esses valores emocionais. O que eu faço? Uma refeição livre, 1 ou 2 refeições livres. O dia todo livre? Não. Por quê? Porque se eu der o dia todo para a pessoa comer livremente, ela pode sim fazer um superávit calórico tão grande, né? No caso do emagrecimento, por exemplo, que ela vai sim influenciar na resposta dela, que ela teve toda semana trabalhando, né? Sem falar que eu não quero que a pessoa trabalhe os 6 dias da semana, né? Faça plano alimentar os 6 dias da semana esperando por um. Eu quero que ela curta os 7 dias da semana fazendo aquela reeducação alimentar, aprendendo a comer, né? E aí, pra então, não perder o foco realmente do que ela quer, né? Isso, então eu faço, olha, a refeição livre. Dentro da refeição livre, ela pode escolher o que ela vai comer, mas eu quero que ela coma o restante do dia bem. Por exemplo, eu vou comer pizza à noite, beleza. Você vai fazer o café da manhã do jeito que eu te ensinei, o almoço do jeito que eu te ensinei, o lanche da tarde, enfim. E aí, no jantar, ela vai comer a pizza, a refeição livre dela, amanhã segue o baile, entendeu? Aí, quantas refeições? Depende do quanto a pessoa faz hoje. Porque se a pessoa não faz nenhuma refeição livre hoje, a gente vai manter assim. Agora, se a pessoa, eu vejo que ela come 5, 6 vezes por semana essas refeições livres, esses lanches, enfim, aí eu não vou reduzir para uma. Daí eu vou reduzindo aos poucos. Porque se eu fazer uma coisa muito drástica, a pessoa também não vai seguir. Se ela for uma pessoa normal, dentro de um contexto normal. Se é uma pessoa que ela vive da imagem dela, um atleta, um modelo, é totalmente diferente você trabalhar, porque a pessoa está convencida de que ela tem que comer bem, porque é o trabalho dela, por exemplo. Acontece de pessoas chegarem para você e falar que não consegue fazer dieta? Quase toda. Mas assim, de realmente não conseguir mesmo. Muito, até porque
existem ainda essa coisa de manipulação da internet, olhar as coisas na mídia e tal, e aí ela olha aquela dieta ali, ela fala, não consigo fazer dieta, porque ela não tentou seguir realmente um plano alimentar, ela tentou seguir uma dieta. Sim. Qual que é a diferença dos dois? Sim. Eu não faço uma dieta, eu faço um plano alimentar. Dieta é restritiva, é uma coisa que foge da realidade, que você vai ter uma resposta a curto prazo e depois você vai ter um efeito rebote, o que não compensa, e para o organismo é péssimo, fisiologicamente falando, é péssimo para o organismo que você emagreça rapidamente e depois engorde tudo de novo. E é péssimo para o organismo que você emagreça Até tão engorda rapidamente. mais, né? Exatamente. Tipo, muda muito a taxa metabólica basal. Então, a pessoa acaba consumindo bem menos calorias. O corpo dela fica muito preguiçoso para gastar calorias, digamos assim. E a gente quer um corpo que gaste calorias, porque aí, se ele tem essa taxa metabólica basal alta, eu posso comer, que tá tudo bem, com grandes quantidades. Por isso que a musculação, nesse sentido, é interessante. Mas aí, voltando, isso Oi, daí seria uma parte do esporte. É muito legal você explicar o emagrecimento ligando que começa na mente das pessoas, que é exatamente a nossa proposta inicial, né? E trabalhar a mente primeiro, né? Sim. E também é importante você ressaltar que não existe dia do lixo, né? Não é um termo legal de se usar, porque até muitas pessoas usam assim, hoje eu comi comida limpa, hoje eu comi comida suja, né? Tem muito disso. Então, E as pessoas também não precisam ficar com medo de, tipo assim, eu gosto de comer o lanche, tipo, nunca mais vou comer o lanche porque eu preciso fazer uma dieta. Não é bem assim. porque Exato. as pessoas tendem a quando são jogadas nesse dia do lixo, tem essa expressão usada dentro da dieta delas, elas tendem a achar que é o último É o dia dia delas para comer inteiro. aquela comida, né? Esse é o Exato. pior erro dentro É o de uma pior. dieta, dentro de um plano alimentar. É meu último dia de comer pizza, então eu vou arrebentar, vou comer 5 pedaços, vou ir num Comer tudo que rodízio, tem direito. Compulsão. entendeu? Compulsão. Então, As pessoas são compulsivas. com certeza. Então, Olha, eu tenho uma perguntinha polêmica depois. é legal que você utiliza na sua plataforma, no seu atendimento de cliente, né, esse atendimento personalizado, que você usa a Bem contagem legal. de macros também. Porque assim a dieta Acredito. fica bem mais flexível, né? Quando você conta os macros, você consegue até fazer, você seguindo a contagem de macros e fazendo certinho, você consegue introduzir dentro de um dia um chocolate, uma coisa, alguma coisa que a Pão, pessoa gosta, arroz, feijão, enfim. entendeu? Sem precisar Tudo retirar o que a Não, pessoa mais gosta. É claro que não a vai gente restringir entende, tudo. é claro que a gente entende que a pessoa ela gosta de comer lanche, pizza, refrigerante, 5 coisas. A Tem gente tem gente que que não escolher uma. colabora, né? Que você A fala, gente não, tem calma aí. a gente tem que escolher uma, a gente teria que escolher uma ou duas e adequar nesse plano alimentar, como você mesmo explicou pra gente. Então, assim, é muito legal saber disso, que você sempre tenta alocar o cliente no ambiente dele sem fugir da realidade, né? Sem dieta mirabolante, sem acorda às 5 horas, faz 2 horas de esteira na academia, aí você pode comer o que você quiser. Não existe isso, né? Toma água com limão. É, Toma água com limão. Um monte de gente toma água com limão achando que vai super emagrecer, né? Coitado. Um outro que eu queria comentar, que é uma coisa bem polêmica que a gente escuta muito, é em relação à bomba, né? Em relação a pessoas que querem ter um ganho aí de massa muscular excessiva, né? Então eles vão para algumas bombas. Eu não conheço muito bem Anabolizante. todos os nomes, né? Testosterona, teste, que a gente escuta muito falar em academia. O que você acha desse tipo de tática que as pessoas usam para conseguir aí ter um resultado mais rápido? Bom, o uso de anabolizantes, ele primeiramente, a maioria deles é proibida, né? E as que são, que podem ser usadas são exclusivamente do uso médico. Então, assim, eu conheço muito nutricionista, não vou falar nomes nem nada, mas eu sei que em Jaguariúna tem, eu sei que em Pedreira tem, eu sei que em Amparo tem, a região toda tem, que passa anabolizante para a pessoa. Ou então medicamento para emagrecer, no caso. Mas vamos pensar no anabolizante aqui. Não pode. Eticamente é incorreto. E isso dá problema com o Conselho Regional também. Você pode até perder sua licença se as pessoas denunciarem, né? Enfim. Segundo, o uso de anabolizante, ele traz muito mais riscos
para uma pessoa não treinada do que benefícios. A gente está falando aqui de uma parcela de uma população que é praticante de atividade física. Então, se eu estivesse falando de atleta, fisiculturista para cima, é outra história. Porque aí, como a gente fala naquele sentido, eles vivem disso. Também é o trabalho deles. Então, aí, eles ainda são inteligentes a ponto de fazer o acompanhamento médico e exames regulares. Agora, essa maior parcela da população que é praticante de atividade física, que vai lá na academia e o personal passa, anabolizante, o nutricionista passou, ou simplesmente qualquer pessoa que eles veem com um corpo legal, fala, o que você toma? Eu tomo isso aqui, toma aí, pega daquele fornecedor lá que é bom. Gente, bem assim. isso é a coisa mais perigosa. Então, o uso dos anabolizantes mal prescrito, é isso que realmente é o perigo. É o perigo do quê? Não necessariamente a pessoa vai morrer de imediato com uma hiperdose, mas tem muitos efeitos colaterais maléficos, né? Então, a pessoa pode desenvolver problema com o coração, tireoide, problemas com depressão. Muito com hormônios também, né? Não entendi, desculpa. Essa questão hormonal também mexe bastante também, né? Sim, você vai ter um certo tipo de rebote. Tudo que você dá de maneira exógena para o corpo, se ele produz naturalmente, ele vai parar de produzir. Então, se o seu corpo já produz testosterona e você dá a testosterona ou um análogo de testosterona, né? Porque a maioria dos anabolizantes são derivados de testosterona, só que com uma cadeia de composição um pouco diferente, mas enfim. Ele seu corpo para de produzir, ou então diminui a produção, e aí depois se você tenta voltar, se você para de uma vez, você tem sérios problemas, né? Então, problema até mesmo com ejaculação, com ereção, né? No caso do homem, ou com a mulher, ela pode perder o libido, menstruação na mulher. Já ouvi muito em relação aos homens, essa questão mesmo que você comentou da ejaculação, que não consegue manter a ereção também, depois que faz esse uso desses anabolizantes, então já vi muitos casos assim também. Isso. E assim, pensando na saúde é o menor dos problemas, né? Porque realmente desenvolve mesmo um problema tiroidiano, a pessoa tem problemas cardiovasculares, um problema de cirrose hepática não alcoólica, que vem desse superdose de anabolizante. A depressão é muito vinculada, então, como eu ia dizendo, são inúmeros estudos que ligam o uso de anabolizantes com a depressão, né? Então, mexe muito com a parte cerebral também, com a parte mental. Então, esse uso indiscriminado é péssimo. A pessoa, ela precisa passar com o médico. Não interessa se o profissional lá, o nutricionista ou o educador físico, tem o corpo bonito, se ele tem especialização em nutrição esportiva, se ele tem especialização no que for. Ele não é médico e ponto. Se ele for médico, ele tem um direito. Se ele não for, ele não tem. Então, vamos lá. Para conscientizar os coleguinhas que estão assistindo aqui. Qual que são os principais riscos? Qual que é a palavra de conscientização? O perigo de você usar anabolizante, um amador usar anabolizante, sem prescrição médica, sem nada. Como que seria isso? O perigo? Isso. O perigo de vida, né? O perigo de vida e de saúde. Então, creio que as pessoas elas têm que entender isso, que você vai sim ser em algum momento afetado, a sua saúde vai ser em algum momento afetada, porque mesmo que você fique no low dose, uma hora você vai parar, tem gente que vai usar para sempre. Ainda assim vão vir os efeitos colaterais, né? Se não forem eles... Se um profissional do esporte, ele precisa da prescrição e acompanhamento médico, não é você, é uma pessoa amadora, praticante de exercício físico, academia, etc., que vai poder usar isso aí sem ter efeito colateral, né? Exatamente. Então, tem que ter o acompanhamento médico se quiser utilizar. E outra coisa muito importante, se você for utilizar anabolizante um dia, além de procurar um médico, você tem que estar no seu limite. Porque o que eu vejo, que já passa comigo, de adolescente, 16, 18 anos, que já usa anabolizante, e eu fico com pena porque é uma pessoa que ela tá num período que ela podia fazer tanta coisa, o corpo dela sozinho poderia fazer tanta coisa, ele começou a treinar agora, ele começou a se alimentar bem agora. Então, pessoas que já vêm de anos treinando, já vem de anos fazendo a alimentação correta, que já fez vários protocolos, que já utilizou a suplementação da maneira correta, chegou naquele estágio ali onde ela fala, não consigo melhorar mais o meu corpo e eu quero melhorar ele um pouco mais. O que eu vou fazer? Vou procurar um médico e aí talvez vamos pensar juntos no uso de anabolizante ou não. Mas isso, e muito tempo treinado, muito tempo treinado.
Então, tipo assim, quanto tempo? Muito tempo. Quando você achar que é muito tempo, vai mais tempo. Aí nisso, porque sempre muda, o seu corpo muda. Se você tentar estratégia nova de nutrição, de treino, de descanso, esporte novo, alguma coisa assim, seu corpo vai responder. Então, naquele momento em que ele realmente não responde mais e você ainda tem um objetivo de uma certa melhora estética, ou então a pessoa tem alguma disfunção hormonal, está chegando numa certa idade, que é interessante até o uso de algum uso dessa terapia de reposição, né? Por exemplo, para os homens, na idade onde eles chegam perto aí os 40 e poucos anos, até alguns médicos indicam nessa terapia. Mas, assim, especificamente do médico e quando a pessoa já tem ali o máximo, ela já deu o máximo dela. Legal, bacana. Show de bola demais saber disso. Essa conscientização é importante, né? Tanto para o pessoal Sim. que está começando agora, até para o pessoal que já tentou de tudo e mesmo assim agora quer suplementar, quer tentar uma coisa diferente, tem que acompanhar. Não pode fazer por conta, né? O risco Exatamente. é maior do que, né? Ô Isa, eu queria continuando as perguntas aqui, eu queria perguntar para você como que funciona esse equilíbrio de carboidratos? Existe carboidrato maléfico? Como que você faz a balança num padrão assim de plano alimentar dos carboidratos dentro de uma semana de alimentação, por exemplo? Então, o carboidrato, a gente divide ele entre outras divisões, mas basicamente nesse sentido, com carboidratos que têm o índice glicêmico baixo e o índice glicêmico alto. O que seria o índice glicêmico? É a capacidade que aquele alimento tem de elevar a insulina. E por que o alimento eleva a insulina e pode atrapalhar no emagrecimento? Porque a insulina alta, ela trabalha com uma enzima que vai estocar gordura a partir daquilo. Então, sobe a insulina, sobe uma enzima, chama transcarboxilase, e aí você pode ter essa conversão desse carboidrato em excesso em gordura. Claro que pode ter, e depende do déficit calórico, da atividade física, do momento em que você está ingerindo. Mas então, partindo do basal, esses carboidratos de baixo índice glicêmico e alto índice glicêmico, ambos podem ser consumidos. O carboidrato de baixo índice glicêmico, normalmente é aquele que tem consigo mais fibras, né? Normalmente, não, nem sempre, mas normalmente. Sim. Então, a verdura, o legume, as frutas, algumas frutas em si têm um índice glicêmico mais alto, mas outras têm mais baixo, Quais porque tem seriam mais as fibras, frutas enfim. que acompanham um maior índice assim, de carboidrato? Banana? Normalmente, a banana ela tem um índice glicêmico um pouco alto, até mesmo porque a fibra dela está na casca, né? A maioria, então a gente não consegue consumir muito disso. Frutas, a pera, a maçã é um médio ali também, enfim. Não seriam exatamente as frutas mais doces, mas seriam umas frutas que têm um pouco menos de fibra, digamos assim. As que têm bastante fibra e têm um índice glicêmico um pouco mais controlado, que eu gosto de trabalhar, por exemplo, é o morango, a uva, a ameixa, o mamão. O mamão é médio, mas também é crescido de muitas fibras, o kiwi. Fala um pouco do abacate, Isa. O abacate é uma gordura vegetal, eu tô certo? Não. Não, o abacate ele é uma fruta que é rica em gordura, Ele como é o rico em coco, gordura. por exemplo. Então, eles têm baixo índice glicêmico em si, tem bastante fibra também, só que são mais calóricos, né? Então, o abacate é mais calórico e tal, dá para você consumir todo dia também, claro que dá, mas tudo numa quantidade mais limitada, assim, dentro do que você balancear no seu plano alimentar. E aí, se tratando então do carboidrato de baixo índice glicêmico e alto, esses que têm um alto índice glicêmico, né, tipo a tapioca, o macarrão, as massas em si, né, o trigo, o pão, a gente não precisa necessariamente parar de comer, mas se você consumir junto fontes de fibras, você consegue fazer com que essa resposta da insulina não seja tão alta. A fibra, ela ajuda a dar uma segurada, assim, né? Então, aí você coloca uma fruta junto, você coloca sementes juntos, você coloca verdura junto. Então, muitas vezes vocês vão ouvir
profissionais falando coma mato, coma mato, coma mato. Por que coma mato? Porque isso vai ajudar a manter sua insulina regulada, mesmo você comendo arroz e feijão, enfim, sabe? Então, a nutrição, nesse sentido, é muito simples. As pessoas que são mal acostumadas, eu vou comer fora, não fica com preguiça de comer salada. Vou comer salada? Não, vou comer bife à parmegiana e batata frita, né? Óbvio. É a primeira opção. Não é, tô levando marmita para o trabalho. Não, vou inventar aquela desculpa, né? Não tem como, não tem onde levar, não tem onde carregar a verdura, não. Mas não tem onde levar a verdura, mas tem onde levar o docinho. Se ele quiser, enche, abre a gaveta, ela tá cheia de pirulito de doce. Cheio de doce. Mas não pode levar a verdura, né? Não pode, enfim. Então, existe esse manejo desses dois tipos de carboidratos, a gente consegue incluir os dois, desde que sejam no horário certo, na quantidade certa, né? Em si, por exemplo, no pós-treino, onde você tá com a GLUT4 mais ativada, que é o receptor de insulina no tecido muscular esquelético, você consegue consumir alimentos que têm maior índice glicêmico sem que fazer a conversão deles em gordura. Claro que dentro do déficit calórico, pensando no emagrecimento em si. Então, existem esses manejos que a gente dá uma diquinha, se quiser, esse horário é bom para você comer antes do treino, talvez, eu gosto muito de trabalhar com pão e doce de leite antes do treino, porque eu treino força, mas dependendo do treino, dependendo do nível do treino da pessoa, também não adianta colocar pão com doce de leite que vai virar gordura, a pessoa não treina o suficiente para isso, por exemplo, e também não ativa a via de força. Exatamente. Tem que gastar o que você energia. tá comendo. Então, puxando esse gancho aí dos treinos que você começou, o que você aconselha a comer antes dos treinos? Antes do treino, muito né? personalizado? Existe essa coisa do personalizado, claro, porque vai ter a quantidade, vai ter o horário em si, mas de cada pessoa. Praticamente o pré-treino, o alimento pré-treino, ele é carboidrato. Entendi. Tem que ser carboidrato. As pessoas erram quando elas colocam pasta de amendoim, ovo, ou proteína de outro sentido, Frango, carne em si, em abacate, antes do treino. Por quê? Porque o seu corpo, ele gosta de carboidrato, seu tecido muscular, ele gosta de carboidrato, seu cérebro gosta de carboidrato. Então, ele é a principal via de energia para o seu corpo, seja lá qual for o treino que você for fazer. E aí, depende do horário, por quê? Se eu treino pela manhã, o meu glicogênio muscular, que vai ser fonte da minha energia para o treino, ele foi construído de 4 a 6 horas antes. Então, o seu jantar do dia anterior vai ser responsável por te dar energia nesse seu treino de manhã. O pré-treino que você fizer, a refeição pré-treino, ela vai ser uma refeição de energia extra, entende? Se eu treino no final da tarde, às 6 horas, 5 horas, a principal energia minha, ela vai vir do almoço, mais ou menos. Então, eu tenho que pensar nesse carboidrato do almoço também, além de pensar naquele pré-treino que vai ser uma energia extra em si. E aí vai depender também do exercício físico, então do horário que a pessoa faz, do quanto de tempo ela tem para comer antes do treino, ou se ela não tem tempo, porque às vezes ela fala, vou direto, não tenho tempo de comer nada. Então aí o horário que ela tem tempo, a gente faz um carregamentozinho ali, ou então coloca carboidrato de rápida absorção em que ela possa pegar, beber, tipo suco de uva integral ou algo assim, uma maltodestrina em si, para ela fazer algo rápido, que dê energia para ela rápido, que não atrapalhe muito no sentido dos horários dela também. Então, treino, horário de treino, o indivíduo, o nível do esforço físico do treino. Se a pessoa está iniciando, eu nem penso muito no pré-treino dela, assim, né? Porque primeiro eu quero que ela se adapte ao treinar, ela aprenda a treinar, eu ver que ela está indo bem no treino, e aí depois a gente aplica realmente esses protocolos de praticante de atividade física em cima da pessoa. Que legal. É bem bacana. São vários processos. Esclareceu bastante perguntas. São vários processos. É legal. A gente vai conversando, vai aparecendo. Então... Ô, Isa, e depois do treino, quando você sai do treino, o que daria pra gente estar comendo? Que às vezes, tipo, tá com fome, gastou muita energia. Eu gostaria de dar um douradinho nessa pergunta da Bárbara. Qual seria qual a importância do pós-treino? Qual é essa importância que ele tem? Bom, Adianta eu treinar e não comer após isso? Depende. Às vezes as pessoas elas têm um mito de que se você não comer imediatamente após o treino, você vai perder massa muscular. Não é isso que acontece. Para você perder massa muscular no sentido de fibra muscular esquelética, vocês têm que estar num estado catabólico muito severo. Então, a pessoa tem que estar sem comer várias horas, ou o corpo dela, de alguma maneira, estar
levando ela a consumir essas fibras do tecido muscular, de repente alguma patologia ou alguma desnutrição em si. Então, você não vai perder a massa muscular, mas você precisa repor a energia que você perdeu. Então, não tem que ser imediatamente após o treino, não tem que ser 1 hora após o treino. O que eu gosto que a pessoa coma após o treino? Comida. Eu prefiro que ela coma comida. Mas quando ela não consegue comer comida ou quando ela vai ficar algumas horas para depois comer comida, eu falo, então suplementa um whey protein ali no pós-treino. Depende do objetivo, claro. Então vamos pensar aqui, o emagrecimento dá para colocar o whey protein também, mas não é necessário. Na hipertrofia é um pouco mais necessário. E na definição muscular, onde a gente trabalha ganho de massa e perda de gordura, é uma estratégia legal também. A proteína no pós-treino para estimular a síntese proteica. Então, a gente está pensando que você utilizou sua energia do tecido muscular esquelético, mesmo no exercício de via aeróbia, claro, você fez aquele esforço, então você está no estado catabólico, é legal você colocar uma proteína para melhorar essa síntese proteica, para já começar a agir na recuperação dessas fibras, porque a hipertrofia mesmo, ela acontece a partir da recuperação dessas fibras musculares que foram danificadas durante o exercício físico, né? Então, você precisa ter esse consumo de proteína. Mas o ideal é que a pessoa tenha uma refeição com todos os macronutrientes, né? No pós-treino, na quantidade certa e na qualidade certa também. E pensar nos micronutrientes também, é claro, para no final bater a conta lá de vitaminas, de minerais em si. Luísa, e isso se aplica, né, você falou assim, o ideal, o que eu incentivo é comer comida no pós-treino. Isso se aplica no treino de manhã? Porque, por exemplo, eu gosto bastante de treinar de manhã, então eu faço um pré-treino antes, treino, mas no pós, assim, minha dificuldade está aí, né? Em fazer esse pós-treino na manhã. Então, isso se Uhum. aplica em comer comida de manhã? Se aplica porque quando eu falo comer comida, eu quero dizer qualquer coisa que não seja suplementação, né, na Aham. verdade. Então, dá para a gente fazer o comer comida fazendo um pós-treino com pão, né, por exemplo, toma lá, você treina de manhã, daí você vai comer e vai trabalhar. O que eu posso colocar de carboidrato, proteína e gordura lá? Pão com ovo, você vai ter proteína e gordura já no ovo, pão no carboidrato, uma fruta para ajudar a dar uma regulada lá, café, pronto, acabou. Você tem Uhum. tudo necessário lá. Aí, quando a pessoa tem menos tempo, fala assim, tô com pouco tempo, eu não tenho muita fome de manhã, faz uma vitamina, mas não vitamina só do whey. A gente põe o whey, a gente põe a fruta, a gente põe o leite, a gente põe uma aveia, põe uma gordurinha de uma pá de amendoim, ou farinha de linhaça, alguma coisa que seja uma gordurinha ali também. Claro que, de novo, dentro do objetivo da pessoa e da quantidade que a gente pode colocar naquele plano alimentar. Mas dá para você comer nesse sentido, ter a vitamina e ter a comida em si mastigável. Eu prefiro que a pessoa mastigue, porque eu gosto do estímulo da mastigação, enfim. Mas Uhum. não vai atrapalhar a pessoa. Para, Todd, vai para lá. Não vai atrapalhar a pessoa se ela. Meus cachorros entraram aqui. Se ela optar pelo líquido, né? A gente tem esse manejo, que ela não pode ter a maior parte das refeições do dia dela líquidas, né? Eu gosto que mastigue, mas dá pra gente ter esse manejo, né? Não tá, essa hora não dá o sólido, beleza, então vamos fazer um líquido aqui, depois a gente capricha no sólido depois, enfim. Entenderam? Sim. Entendi. Tô até quieto, tô aperfeiçoando aqui, tô absorvendo conhecimento, porque é bastante conteúdo, né? É bastante coisa. Não, é bastante coisa. A gente acho que ficaria dias conversando. É. E Não, fica mas você mesmo. esclareceu bastante coisas, bastante perguntas que a gente precisava saber, bastante informações, até porque a gente não tinha informação sobre todo esse leque de nutrição. E tem muitas outras coisas, né, que a gente Isso. pode falar, né? Além do esporte, várias patologias, várias condições clínicas, tanta coisa que a nutrição se aplica. Eu mesmo estudo tecido muscular esquelético da doença de Parkinson. Então, por que uma nutricionista está estudando isso, né? Eu estudo Isso. modelo animal, enfim. Então, é É um leque muita muito coisa, grande. muito grande. Com certeza. Isa, você falou um pouquinho assim, do adequamento da bebida alcoólica, porque quando você trabalha com pessoas de 25 a 40 anos, é quase que de lei você tem que introduzir essa bebida alcoólica dentro da dieta dela, dentro do plano alimentar dela, eu tô correto?
Então, a maioria das pessoas, sim, tem o hábito de consumir bebida alcoólica. A grande maioria é eventualmente. Então, a pessoa fala, eu não bebo sempre, eu bebo uma vez no final de semana, uma vez a cada 15 dias. Tudo vai depender da quantidade que ela bebe, da bebida em que ela consome e também do objetivo dela, claro, né? Pensando que a bebida vai atrapalhar tanto para hipertrofia quanto para emagrecimento. Mas se ela tiver numa reeducação alimentar, ela não está buscando nenhum objetivo estético, então a gente reeduca ela, entendeu? Entendi. Só reeduca, fala, olha, vamos consumir uma quantidade um pouco menor. É importante beber água para qualquer pessoa, para qualquer objetivo, junto com a bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica em si, ela desidrata muito a pessoa, né? Então, consumo de água junto. Se for optar por bebidas destilado, né? Pensando aí no jogo calórico, é legal você tomar um gin com uma tônica zero, uma Entendi. vodka com um energético Eu zero, ia entrar, calorias, eu porque ia aí entrar você teria o exatamente nisso. acréscimo, Eu ia entrar a gente exatamente teria o nisso. acréscimo das calorias só do destilado e não da bebida que vem junto com o destilado, por exemplo. É o melhor das coisas, reeducação alimentar falando, tipo assim, é processado? É processado, mas é menos pior, você entendeu? Uhum. Então, tudo depende de que momento a pessoa está. Então, nesse nicho, teria assim, uma bebida pior que a outra, uma bebida melhor que a outra para se adequar dentro da dieta, ou assim, todas atrapalham no mesmo nível? Todas atrapalham no mesmo nível, com certeza, porque a resposta do álcool, a resposta inflamatória, a de retenção que ela causa, é comum a qualquer tipo de bebida alcoólica que seja bebida alcoólica, né? Óbvio. Mas tudo depende da quantidade. Então, por exemplo, o gin, ele é uma bebida pouco calórica. O gin, o vinho seco é pouco calórico, enfim. Uhum. Só que se eu misturar ele com muita coisa, fazer um vinho com leite condensado, fazer um gin, né, com essas coisas mais calóricas, aí vai atrapalhar também. E quanto eu consigo beber disso? Normalmente o destilado as pessoas bebem um pouco menos. Agora, se a pessoa vai sentar no bar e beber cerveja, ela bebe 1 litro de cerveja muito fácil. Mas você não vai beber 1 litro de gin muito fácil também, né? Então, tem toda essa questão do que ela gosta de beber, qual a frequência que ela gosta de beber. E a partir disso a gente melhora. Ela gosta de beber cerveja, então vamos tentar diminuir a quantidade que você bebe, colocar água junto, tal, procurar por cervejas que sejam mais limpas de ingredientes. Não adianta beber puro malte se você for beber a mesma quantidade da normal. A gente Uhum. pensa na puro malte porque elas têm menos ingredientes. A gente pensa numa coisa que tenha menos aditivos químicos, mas é tão ruim quanto a uma que não seja realmente puro malte, né? Porque também tem as calorias, também tem o álcool lá em si. Mas aí a gente vai no que é menos pior e fazer com que a pessoa beba menos. Eu ainda brinco em consultório, eu falo, olha, bebe a puro malte, que ela é mais cara. Aí você bebe menos, aí pronto. Não, é Vai mais verdade. no bolso. Exato. Não, Meio. muito interessante essa aula que você está dando para a gente aí de conhecimento. Com certeza vai ser agregado para bastante pessoas aí. Com Obrigada, Fugindo, obrigada. certeza. E a Isa, gente vai levar também todas essas informações para o nosso Legal. projeto e tudo mais. com Vamos certeza. colocar o teu nome Agregar muito lá. valor para a gente. Obrigada, que Isa, honra. Isa, Uma honra. fugindo um pouquinho então dessa parte nutricional, essa parte de alimento, alimentação saudável, mindset, eu queria alinhar um pouquinho as partes que estão assim, fazer um overview nas partes que estão fora desse ambiente nutricional, mas que auxiliam também. Por exemplo, eu queria falar com você um pouco sobre o quanto o sono, a importância do sono nesse processo de emagrecimento, nesse processo de alimentação saudável no plano alimentar. Como que ele influencia e de que formas? Bom, o sono, ele é um regulador hormonal muito potente. Então, se a pessoa tem um sono ruim, vai atrapalhar ela ganhar massa muscular, vai atrapalhar ela emagrecer, vai atrapalhar ela melhorar a saúde dela. Vejam que a gente já tem um ciclo circadiano totalmente interrompido. O que é o ciclo circadiano? É aquilo que lá os nossos ancestrais faziam e o nosso corpo fisiologicamente se adaptou a isso. Não tinha luz de energia elétrica, nem relógio, nem nada, então as pessoas levantavam ao nascer do sol e dormiam ao pôr do sol. Uhum. Toda essa luz que a gente tem aqui, ó, computador, celular, TV, isso atrapalha muito na sinalização hormonal dos hormônios que vão te relaxar para o horário de dormir. Então, a pessoa, se ela tem um sono ruim, a gente já tem que falar para ela, olha, diminui essa atenção que você dá ao celular, ao notebook, ao computador ou à TV, próximo horário de dormir, porque isso vai influenciar.
né? Diminua também o nível de cafeína ou de estimulantes próximo à hora de dormir, porque isso pode atrapalhar também, enfim. E por que pode atrapalhar? Justamente por essa regulação hormonal. Então, a gente tem que entender que é necessário que o corpo tenha essas horas de sono, né, seguidas, enfim, para que haja, então, a produção de certos hormônios, a inibição de outros, e que não haja ao contrário, né? Por exemplo, o cortisol, que é um hormônio do estresse, entre aspas, ele é muito afetado, as pessoas que dormem pouco acabam tendo ele de maneira muito mais alta, então ele pode atrapalhar, induzindo o acúmulo de gordura, principalmente abdominal, que eu já vi alguns estudos que relacionam cortisol com gordura abdominal, ou então a dificuldade no ganho de massa muscular, porque se a pessoa não ganhou direito, ela não dormiu direito, ela vai atrapalhar o rendimento no treino dela também, então isso atrapalha A depois na compulsão está recuperação. muito ligada também, né, Isa? Com cortisol, com Sim, a sim, compulsão sim. alimentar, né? A sinalização, esses hormônios, né, cortisol, e depois os contrários, né, que seriam endorfina, enfim, inúmeros hormônios e que a gente poderia falar proteínas, receptores que são ligados ao comportamento e que podem ser ligados ao sono também, né? Insulina, a má sinalização de insulina também pode ter relação com o sono. Então, o sono é assim, chave. Eu sempre pergunto para a Essencial, pessoa né? na consulta se ela dorme bem e se ela acorda muito durante a noite, quantas horas de sono ela tem, porque aí eu falo, olha, precisa dormir. Ah, trabalho, eu entendo. Pessoa que trabalha em terceiro turno, por exemplo, segundo turno, dependendo do turno, é É ruim, é horrível. ruim. É mais difícil, né? Mas a gente tenta, né, fazer o máximo possível para que ela tenha uma qualidade de vida um pouco semelhante às pessoas ali que dormem a noite toda, mas vai ser difícil atingir a mesma qualidade. A importância do sono com a alimentação, então, é sempre muito ligada, né? Sempre foi e Sim, sempre será. Então, sempre será. polêmica agora, hein, Isa? Para bater o martelo, nutricionista Isa, quantas horas de sono é essencial? Quantas horas de sono dormir? É o mínimo essencial aí. Olha, a gente vê muitos estudos, a OMS recomenda de 6 a 8 horas, né? O que eu recomendo? O sono que a pessoa consiga ter, que seja um sono profundo, porque não adianta dormir 8 horas se ela tem um sono leve, né? Então tem que medir o sono também. Aí, se a pessoa tá com algum problema, tem que fazer o exame do sono, enfim, tudo. Mas, assim, de 8 a 10 horas, eu acho, hoje, viu? Na minha experiência, porque quanto mais a pessoa é ativa no dia, o correto é que ela descanse mais. O correto, que não é o que as pessoas fazem, né? E aí, se a gente aumentar essas horas de sono do pessoal também, quem sabe elas deixam de ficar muito na TV, ficar muito no computador, e que isso reflita até numa saúde ambiental de casa um pouco melhor, né? Porque o que atrapalha a pessoa dormir hoje é ficar assistindo TV, ficar assistindo série. Ah, Eu não vou vejo dormir que agora não, vou ver TV, vou ver série. Ah, só me dá sono se eu vejo TV, se eu vejo série. A pessoa ela já é tão viciada nesse sentido, né, ao assistir as coisas, que ela não dorme realmente por um sono, um processo fisiológico, hormonal do corpo, e sim por um cansaço da visão ou algo do tipo, assim, né? Então, eu recomendo mais ou menos nesse... Mas é difícil, é difícil. Eu mesmo não consigo dormir 10 horas, eu consigo dormir 7, se eu durmo cedo. Então, 7 a 8 horas. Mas, assim, o que a pessoa conseguir dormir de qualidade, que ela não acorde, que ela atinja o sono profundo, que ela não fique sonhando muito, que ela não tenha apneia do sono, enfim. Aí o profissional do sono pode dizer até melhor nesse sentido os sintomas da apneia, enfim. Mas se a pessoa tem problema no sono, a primeira coisa que eu recomendo é que ela corrija essas coisas, né, dos eletrônicos. Talvez tome chás, né, mais relaxantes. Camomila, erva doce ajuda bastante. O anis estrelado ajuda bastante. O uso de alguns precursores de melatonina, talvez um magnésio, que é um suplemento que ajuda a dar uma relaxada também no corpo, e tirar esses estimulantes pós as 16 horas ali, 15, 16 horas, já diminuir drasticamente ou evitar os estimulantes, que seriam, né, a cafeína, efedrina. Eu vejo bastante os experts, eles gostam de falar bastante mesmo dessa parte de eliminar a luz que os aparelhos eletrônicos transmitem, assim, pelo menos 1 hora antes do seu âmbito de sono, né? É o Então, ideal. porque os eletrônicos em geral emitem uma luz
que é específica deles que atrapalham muito e assim, o hormônio não consegue distinguir se tá dia ou de noite, se tá descansado ou ativo, né? Exato. É exatamente isso que acontece no corpo. Fica É. essa confusão. É hora de dormir, é hora de acordar. Então, Uhum. é isso. Legal. Beleza. Como também Eu acho- pergunta, Bárbara? Eu acho que a gente já colheu bastante Colheu informações. bastante, vamos deixar ela descansar um Eu pouquinho. acho Tadinha. Ah, até imagina. demais. É que a minha bateria do Até Note demais. tá acabando, mas aí, assim, se Não. acabar, eu vou pro celular, não tem problema. Isa, Não, mas pra gente já foi mais que suficiente, muita A gente informação. já pra colheu gente. bastante informações. Isso. Isa, Obrigada, então fico muito feliz. obrigado pela participação, tá? Eu De que vocês. agradeço. Com certeza você A está gente agregando muito agradece a valor você. aí, não só para a gente do grupo, mas como a ser compartilhado. Esse podcast vai ficar salvo em plataformas YouTube, chat de stream, né? Então, Legal. depois a gente te manda o link também, Isso que eu ia Tá. falar, mandem um link. e A aí gente vai se colocar você o quiser seu compartilhar nome e também, tudo mais. tá? Obrigada. Então, Espero ter. Olha, eu confesso que muita coisa, eu gosto de fazer academia, eu gosto de fazer alguma dieta, para mim foi muito importante. Muita coisa eu não sabia, viu? Então, sim, para com mim, assim, certeza. Bom, foi muito importante. Essa Obrigado parte pela da sua participação, pela sua conscientização, atenção também. excelente. Desde a conscientização dos anabolizantes até, assim, Sim, qual a importância do carboidrato dentro de uma dieta. Isso aí, com certeza, muita gente não sabe e acaba se enganando aí, vendo coisas que não até mesmo funcionam a e questão da persistem. água também, né? As pessoas Isso. não tomam água, pelo menos acho que não tô. 70% das pessoas Não que, tomo. assim, que eu tenho convivência, eu pergunto em relação à água. Não toma Toma um pouquinho. copo de água por dia e acha que é o É. suficiente. É tipo isso. Exatamente. É tipo isso. Então, assim, é muito importante, principalmente isso aí. Gostei muito, Exato. obrigado pela participação, pelo seu tempo aí. Eu que agradeço pelo convite, primeiramente a Bárbara, ela que me convidou, lembrou de mim, obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês pelas perguntas, espero de coração ter contribuído com vocês, com o pessoal que for ter acesso também a essas informações. Qualquer outras dúvidas, pode me mandar mensagem, viu, Bá? Pode perguntar qualquer coisa, se ficou alguma questão pendente, me manda. Pode deixar. Para responder as questões de vocês. E mais uma vez, obrigada a todos. Fico feliz com o trabalho de vocês, parabéns. Sei que vai crescer muito mais do que isso. Vocês são ótimos questionadores, vocês são ótimos em desenvolver uma conversa. Isso é legal, porque a gente talvez nem seja as perguntas prontas, mas a gente foi conversando e foi desenvolvendo, né? Foi desenvolvendo daí, novas Sim. perguntas. e isso é a coisa mais gostosa a ser feita, é o papo mais gostoso, que não fica monótono, né? Muito pronto. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e bom sucesso. Isa, Obrigado. Obrigado obrigadão para você mais uma também, vez. sucesso no seu Obrigado. trabalho. Obrigada. Isa, um jabá agora, como que a gente pode te encontrar nas redes sociais aí, no e-mail, como que você fica localizado no conteúdo? Eu já tenho ela nas minhas redes sociais. A gente tem também, Eu Bárbara. tenho o Instagram. Compartilha com a gente. O meu Instagram, ele é pessoal e Compartilhe. profissional, então eu coloco lá tanto coisas minhas, né, com a minha prática de esporte, com meus cachorros, meu mestrado, minha pesquisa, quanto informações sobre nutrição. Então, A faço alimentação posts, dela também, ela sempre posta. coloco, exatamente. Então, meu Instagram, ele é @isa.nutriência, que é um nome misturado de nutrição e ciência, já que eu sou pesquisadora, eu amo Legal. essa área. Uhum. Então, tudo que eu publico lá, eu tomo cuidado com as fontes, eu quero colocar sempre coisas que eu tenho onde me embasar, enfim. Então, quem quiser, me segue lá, isa.nutriência, é um Instagram aberto, mas, assim, não tem nada muito bonito, visivelmente, não é um Instagram comercial feito para as pessoas que vão lá e falam, ai, que legal. Não necessariamente, Com é uma coisa um certeza o pouco mais conteúdo é de simples, muito né? valor, né? Com É, informações eu faço mais por isso. necessárias. Beleza, Exato. então. Mas beleza, pode deixar que eu passe o Instagram para esse povo. Vai estar Fica a finalizando. dica, gente. Se quiser Tá. nutricionista, contrata a Isa. Tô aí. Muito obrigado. Tchau, obrigado, muito obrigado. Obrigada, Obrigada, gente? viu, Obrigado, viu? Isa? Tchau, tchau. Paz. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.